Oi pessoal, sou o professor Bruno Amorim e estou aqui para apresentar para vocês nosso tópico especial, parte 2, que é um desdobramento natural da nossa aula de resolução de questões número 50, na seção Leis de Newton para os sagazes. Como sempre de praxe aqui no nosso canal, eu peço a vocês que prestem atenção na apresentação do problema. Tópicos especiais, parte 2. Aplique-se a questão 50 da seção Leis de Newton para os sagazes. Velocidade da corda em função do comprimento pendente x. Na figura 1, a corda flexível homogênea de comprimento L2 repousa apoiada na polia ideal de dimensões desprezíveis. Um pequeno puxão é dado ao ramo direito da corda e esta põe-se em movimento, sendo g o módulo da aceleração da gravidade, como varia o módulo da velocidade da corda em função da coordenada x, indicada na figura 2. Bom, como nós podemos ver, nós temos uma polia. Nessa polia repousa uma corda, metade da corda está à esquerda, metade da corda está à direita. Num determinado momento, alguém dá um leve puxão na corda, fazendo com que a corda da direita avance uma certa quantidade x. Lógico que para a corda da direita avançar uma quantidade x, é necessário que a parte da corda da esquerda suba uma quantidade x. Isso é consectário lógico. Bom, nessa situação então da figura 2, nós queremos calcular qual a velocidade do meu conjunto. Na resolução da questão número 50, nós encontramos a aceleração do conjunto para um deslocamento x na parte da corda da direita, com consequente uma subida x da parte da corda da esquerda. Isso foi possível aplicando apenas a lei de Newton e um pouco de inventividade. Mas para calcular a velocidade, a lei de Newton não é suficiente sozinho. Então nós vamos apresentar aqui um modelo de resolução por meio do balanço de energia. E repito, isso não é encontrado nos livros do ensino médio. Então todos aqueles que desejam um aprofundamento, que se preparam para o IME e para o ITA, vão ter dificuldade nos livros do ensino médio de encontrar essa abordagem. Eu quero discutir com vocês, no nosso modelo ampliado, o que vai acontecer com a corda. E eu vou marcar alguns pontos nessa corda que vão ser fundamentais para a resolução da questão. Já adianto a vocês que a energia potencial gravitacional, MGH, ela envolve você saber bem quem é a massa e saber bem qual é a altura em relação ao nível de referência. Então, essa situação de saber a massa e a altura pode parecer para pequenos blocos simples, mas nessa questão aqui vai ser fundamental e dá um certo trabalho. Bom, então o que eu quero falar para vocês? Quando essa corda, a parte da direita tem um deslocamento x, a parte da esquerda também tem um deslocamento x para cima, qual é o tamanho da parte da corda da esquerda? Antes era L sobre 2, como ela subiu x, fica apenas L sobre 2 menos x, está aqui em verde. Por outro lado, se eu quiser o tamanho todo da corda da direita, está em verde, é L sobre 2 mais x. Bom, eu quero marcar agora aqui dois pontos especiais. Eu quero marcar o ponto A, que se situa na metade da parte da esquerda, e o ponto B, que se situa na metade da parte da direita. Ora, para isso, se eu sei que aqui em verde essa distância é L sobre 2 menos x, metade disso é L sobre 2 menos x divididos por 2. Depois a gente mexe nisso, mas aqui está em laranja a metade da parte da corda da esquerda. Por que isso é importante? Se eu traçar o meu nível de referência aqui na situação inicial e quiser saber qual é a altura do ponto A, que é o meio da parte da corda da esquerda, eu vou ter que somar esse x em verde com mais essa metade, L sobre 2 menos x sobre 2. Bom, e na parte da direita, se eu quiser encontrar o ponto médio, eu tenho que pegar esse tamanho total e dividir por 2. Então, o ponto B, ele está localizado
justamente é o quê? Há uma distância da base de L sobre 2 mais x, que é o tamanho da corda, divididos por 2. Então, daqui até aqui, eu tenho L sobre 2 mais x sobre 2, está em laranja. Bom, adiantando, eu vou tomar como referência esse nível de altura aqui da minha situação inicial. Bom, se eu fizer isso, qual vai ser a distância do ponto A a esse nível zero? A parte em laranja mais a parte em verde. L sobre 2 menos x sobre 2 mais x. Vamos mexer um pouquinho? Se eu aplicar aqui a divisão por 2 no meu numerador, L sobre 2 por 2 dá L sobre 4, menos x por 2, menos x sobre 2, mais x. Ora, menos a metade mais o todo dá a metade. Então, menos x sobre 2 mais x é igual a x sobre 2. Porque eu estou tirando do todo sua metade. O que resta? A própria metade, a outra metade. Então, a distância do ponto A ao nível de referência vale L sobre 4 mais x sobre 2, está aqui em azul. Eu vou agora mostrar para vocês como é que eu calculo a distância do ponto B ao meu nível de referência, conforme aqui em cima. Já adianto a vocês que se eu tenho a distância daqui até aqui, a base, se eu tirar dela x, eu vou ter exatamente a altura de B em relação ao meu nível zero. Então, o que eu vou fazer? Pegar essa quantidade e diminuir de x, para justamente obter apenas a altura de B em relação ao meu nível zero. Foi o que eu fiz aqui. L sobre 2 mais x, repetindo, é tudo, menos o x. Eu vou, igual que eu fiz anteriormente, aplicar a divisão por 2 no numerador, vai dar L sobre 4, x sobre 2, menos x. Só que x sobre 2 menos x, se vocês calcularem o MMC, eu tenho menos x, né, e estou somando metade. Vai ficar menos x sobre 2. Então, eu não fiz essas contas aqui porque os alunos têm base e não cabe nem no quadro. Mas x sobre 2 menos x dá menos x sobre 2. Então, é importante que, no final, eu consiga calcular a distância do ponto B ao meu nível de referência zero. E vale L sobre 4 menos x sobre 2. Mais uma outra coisa que vai ser importante. Se eu olhar a minha situação inicial, mantendo o meu nível de referência zero, sempre fixo, eu tenho o ponto D e o ponto C, que são as metades, que estão localizados nas metades, tanto do ramo da esquerda como no ramo da direita. Bom, qual a distância deles ao meu nível zero? Se isso tudo aqui é L sobre 2 e o ponto C está na metade, a metade de L sobre 2 é L sobre 4. Então, tanto o ponto C quanto o ponto D, que são as metades na situação inicial, distam L sobre 4 do meu nível de referência zero. É o que está aqui. A distância de C e D ao nível zero é L sobre 2, que vai dar L sobre 4. Bom, quero adiantar com vocês uma outra coisa que é importante, que é calcular massas para uma corda. Nós, quando temos que calcular massa para partes da corda, se a corda ela é homogênea, nós usamos comumente uma quantidade que nós chamamos de lambda, onde esse lambda é a densidade linear da corda. Ele é igual à massa da corda, m, sobre o comprimento da corda toda, m sobre L. Então, o lambda é a densidade linear da corda. Bom, se ele é constante, aí que vem o tchan. Se eu quero calcular a massa de qualquer parte da corda, basta eu multiplicar essa quantidade pelo comprimento da parte da corda. E eu vou ter a massa daquele pedaço. Como é que eu vou aplicar isso? Eu quero calcular primeiro qual é, então, a massa desse pedaço daqui, ó, que fica à esquerda. Ora, o comprimento todo do ramo da esquerda é L sobre 2 menos x. Se eu multiplico isso pelo lambda, eu vou ter a massa associada a esse pedaço. Foi o que eu fiz aqui. L sobre 2 menos x é o comprimento do ramo à esquerda, vezes o lambda é a massa do pedaço da esquerda. Analogamente, se eu quiser a massa do pedaço da direita, eu pego todo esse comprimento, que é L sobre 2 mais x,
e multiplico pelo lambda. Mais uma vez, se eu quiser calcular a massa do pedaço da esquerda e da direita na situação inicial, são iguais, porque eu tenho metade da corda esquerda, metade da corda direita, eu vou pegar o lambda e vou multiplicar por L sobre 2. É o que está aqui. A massa do pedaço da corda inicial à esquerda e à direita é igual a lambda, que é a densidade linear, que é a massa por unidade de comprimento, vezes L sobre 2. Bom, o que eu pude, então, mostrar para vocês? Quais as distâncias importantes do meu ponto A, B, C e D ao meu nível de referência zero, que foi tomado, né, na parte mais embaixo da corda, na situação inicial, e as massas de cada pedaço de corda, tanto na situação inicial como na figura 2. Na situação inicial, a massa esquerda é igual à massa direita. O sistema está em equilíbrio estático. Lógico que alguém deu uma puxadinha, alterou esse equilíbrio, que não vai mais ser restaurado, e a corda começa a se movimentar, adquirindo aceleração e velocidade, que no final das contas é o que nós queremos calcular, a velocidade em função desse x. Bom, vamos agora apresentar o caminho de solução. Nós vamos fazer um balanço de energia. Nessa questão a gente vai desconsiderar atrito da corda com a polia, então vai ser um sistema conservativo, em que a energia mecânica inicial vai ser igual à energia mecânica final. Eu recordei aqui com vocês, embora seja básico, que a energia cinética é igual ao produto da massa pela velocidade ao quadrado sobre 2, e energia potencial gravitacional é igual a mgh, considerando um nível de referência. Nós vamos, então, calcular a energia mecânica inicial igual à energia mecânica final, na expectativa justamente de calcular a velocidade do meu conjunto. Tá? Bom, no início, vocês podem olhar aqui, o sistema está em repouso, então não tem energia cinética. Agora, como é que eu vou calcular a energia potencial gravitacional? Eu vou pegar, vou concentrar, isso é importante, é uma ideia relevante, vou tratar toda essa parte à esquerda como se fosse um corpo que tem a massa igual à massa dessa parte da corda, localizada onde? No meio da corda. Assim eu consigo encontrar a energia potencial gravitacional associada ao ramo esquerdo da corda. Bom, qual é a massa dessa corda? Nós calculamos. Aqui, lambda vezes L sobre 2. São duas, porque eu tenho o ramo à esquerda e o ramo à direita, então eu multipliquei por 2. Então, aqui está a massa, esse 2 aparece porque eu tenho tanto o ramo à esquerda quanto à direita, e agora, qual é a distância que eu vou levar em consideração? Ora, é a distância do ponto C, que é igual do ponto D, ao nível zero, que é L sobre 4, que está aqui em azul, vezes a gravidade. Assim eu consegui encontrar a energia potencial gravitacional associada ao pedaço de corda esquerda, direita, de comprimento L sobre 2, e considerando que a massa está concentrada na metade da corda, que dá uma altura de L sobre 4 em relação ao meu nível de referência zero. Então aqui está o mgh para o lado esquerdo e para o lado direito. Nós vamos avançar, vai dar uma expressão grande, mas eu estou explicando bem cuidadosamente, lentamente, para que vocês adquiram todo o conhecimento. Energia mecânica final. Definitivamente, ao ter um deslocamento x, o meu conjunto vai adquirir uma certa velocidade. E essa velocidade ela é comum em todos os pontos. Então, a minha velocidade, que vai ser aplicada a todos os pontos, a energia cinética, é emissão, a massa da corda toda, vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Só que no lugar de emissão, eu vou usar a mesma metodologia para massa. Eu vou pegar o lambda e multiplicar pelo comprimento todo da corda, lambda L, vezes V ao quadrado sobre 2. Nenhuma novidade, só que no lugar da massa, eu botei o lambda, que é a densidade linear, massa por unidade de comprimento, vezes o comprimento total da corda. Fiz isso porque toda a corda tem a mesma velocidade V. Bom, mais energia potencial gravitacional final. E aí, eu vou encontrar a energia potencial gravitacional associada ao pedaço da esquerda e a energia potencial gravitacional associada ao pedaço da direita. Lembrando que tanto A quanto B se localizam acima do meu nível de referência. O A é óbvio, mas o B, algum aluno poderia perguntar, professor, mas será que em algum momento
o meu ponto B não vai passar abaixo do nível de referência? Bom, basta você imaginar que toda a corda esteja do lado direito. Ou seja, para isso acontecer, o x tem que ser L sobre 2. Para L sobre 2 mais L sobre 2 dá L. Mas se isso acontecer, toda a corda está do lado da direita, com o x sendo L sobre 2, eu vou ter L sobre 2 para baixo, L sobre 2 para cima. O centro de massa da corda, o meio da corda, vai estar exatamente no meu nível zero. Então, se na situação limite, com toda a corda direita, o ponto B coincide com o meu nível de referência zero, isso quer dizer que antes dessa situação limite, o B está sempre acima do meu nível de referência zero e, portanto, terá uma energia potencial gravitacional também positiva, assim como o ponto A. Bom, vamos avançar então. Eu vou fazer primeiro para a parte da esquerda, depois para a parte à direita. Por partes, energia potencial MGH. O G vai aparecer nas duas somas sem problema, mas a massa e a altura que nós temos que ter cuidado na hora de aplicação. Qual é a massa da parte aqui da esquerda? Calculamos. A massa da parte esquerda é lambda vezes L sobre 2 menos x. Está aqui. Lambda vezes L sobre 2 menos x. E qual é a distância do meu ponto A, que é o meio dessa corda, ao meu nível de referência zero? Nós também calculamos, está aqui, ó, L sobre 4 mais x sobre 2. Então, aqui eu tenho a massa, aqui eu tenho a altura do A até o meu nível de referência zero, e aqui eu multiplico pelo G, eu atendi ao MGH. Aqui é a informação da massa, aqui é a informação da altura e aqui o G. A mesma coisa eu vou fazer para a parte da direita da corda. No lugar da massa, eu vou botar lambda vezes L sobre 2 mais x. Nós já mostramos isso para vocês. Tá aqui. No lugar da altura, eu vou pegar a distância do ponto B ao meu nível de referência zero, que nós também já calculamos com todo cuidado para vocês. É L sobre 4 menos x sobre 2. Finalmente eu multiplico pelo G. Então, essa expressão aqui é o balanço de energia. Energia mecânica inicial com energia mecânica final. É trabalhoso, não tem disponível nos livros, mas eu estou apresentando aqui para vocês. Bom, vamos continuar então. Eu vou agora, o zero não conta, tá? Eu vou agora fazer alguns pequenos ajustes e vou explicar o que eu estou fazendo. Se eu pegar esse 2 e cancelar com esse 2, 2 no numerador, 2 no denominador, eu vou ter... E também, uma coisa para vocês saberem, nessa linha de baixo aqui, eu cortei todos os lambdas. O lambda aparece aqui multiplicando, aparece aqui multiplicando, aqui e aqui. Então eu posso cortar todos os lambdas, porque ele é um fator em comum em todas as parcelas. Cortei o lambda. Bom, dito isso, agora, esse 2 com esse 2 eu cortei, ficou então L ao quadrado sobre 4 vezes o G, tá aqui. Igual, o igual veio para cá. Avançando, o lambda eu já tinha cortado, fica só LV ao quadrado sobre 2. Mas, agora é importante, se eu olhar para essa expressão enorme aqui, eu tenho duas parcelas que multiplicam o G. Então eu posso botar o G em evidência. Foi o que eu fiz. Vou abrir um grande colchetes aqui e eu vou justamente somar isso com isso, mas já aplicando a distributiva, porque senão vai ficar enorme. Então, repetindo, botei o G em evidência, eu tenho mais aqui, esse mais, ó, ele vai aparecer aqui, tá? Beleza? Esse mais aqui. E eu vou fazer essa conta, L sobre 2 menos x vezes L sobre 4 mais x sobre 2. L sobre 2 vezes L sobre 4, L ao quadrado sobre 8. L sobre 2 mais x sobre 2 dá LX sobre 4. Tá aqui. Outra parte agora, menos x vezes L sobre 4, menos L sobre 4x. E menos x vezes x sobre 2, menos x2 sobre 2. Então, 1, 2, 3, 4 termos que eu obtive aplicando a distributiva nessa parte aqui da minha evidência. Mas, vamos avançar, vou fazer a mesma coisa aqui. L sobre 2 vezes L sobre 4, L2 sobre 8, L sobre 2 menos x sobre 2, menos L sobre 4x, x vezes L sobre 4, L sobre 4x, x vezes menos x2 sobre 2, menos x ao quadrado sobre 2.
Agora eu vou mexer, simplificar todo esse meu colchete. Olha o que nós temos aqui. L sobre 4x menos L sobre 4x. Essa parte cancela com essa. Nós temos aqui também menos L sobre 4x, menos Lx sobre 4, mais Lx sobre 4. Então, esses meus pontinhos em verde aqui, significa que eu vou cortar. Somem esses termos. Bom, mas quais são os termos que ficam? L sobre 2, L ao quadrado sobre 8, mais L ao quadrado sobre 8. Eu vou falar para vocês, L ao quadrado sobre 8 mais L ao quadrado sobre 8 dá 2L ao quadrado sobre 8. O 2 com 8 simplifica, dá L ao quadrado sobre 4. Então, eu juntei esse pedacinho com esse, somei, simplifiquei um pouquinho e está aqui, L ao quadrado sobre 4. Por outro lado, menos x ao quadrado sobre 2, menos x ao quadrado sobre 2, vai dar menos 2x ao quadrado sobre 2, que é menos x ao quadrado. Então, essa expressão enorme aqui em preto acaba se reduzindo a L ao quadrado sobre 4 menos x ao quadrado. O resto aqui eu repeti da linha anterior. Bom, vou agora aplicar a distributiva. G vai ficar L ao quadrado sobre 4G menos x ao quadrado vezes G. Tá aqui. E mais uma coisa bonita vai acontecer. Eu tenho L ao quadrado sobre 4G à esquerda, tenho igual, e L ao quadrado sobre 4G à direita. Então, eu posso simplificar. Porque se eu passar esse aqui para esse lado, vem com o sinal trocado, dá zero. Justo? Então, o que eu vou ter? Isso aqui some com isso. Eu vou pegar esse termo, menos x ao quadrado g, e passar para o outro lado. Eu vou ter agora x ao quadrado g igual a L sobre 2 vezes v ao quadrado. Muito mais simplificado. Vocês ficam até pensando assim, como é que disso tudo eu vim parar aqui, né? Mas essa é a beleza da física, que nem sempre se encontra nos livros didáticos, porque é uma questão muito mais elaborada para quem deseja um aprofundamento em ITA ou até em cursos de engenharia. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu quero isolar a velocidade, que o meu objetivo todo é encontrar a velocidade em função do x. Então vai ter aqui v ao quadrado, vai ser igual a 2g x ao quadrado sobre L. O 2 vem para cima e o L para baixo. Então v ao quadrado é 2g sobre L, x ao quadrado. Vou tirar a raiz quadrada, então vou ter que v vai ser igual a raiz de 2g sobre L, raiz de x ao quadrado é x, vezes x. Então eu encontrei aqui a velocidade em função do x. Ora, essa é uma relação linear. Eu posso construir o meu gráfico, então, do v em função de x. Lembrando a vocês que quando x é zero, eu tenho um equilíbrio estático. O sistema não se movimenta nem para a esquerda, nem para a direita. A velocidade é zero, coerente. Quando x é zero, a velocidade é zero. Bom, vou então construir a minha reta, parte da origem. Lembrando, aí isso é interessante, o meu x, ele não varia, o campo de variação dele é restrito. O meu x, ele varia de 0 a L sobre 2. Por quê? Justamente quando eu tiver a parte aqui embaixo igual a L sobre 2, eu vou ter toda a corda direita. Então, o x vai de 0 a L sobre 2. Então, é natural que o meu gráfico termine com L sobre 2. Se eu quiser saber esse ponto aqui, eu tenho que justamente aplicar essa fórmula para x igual a L sobre 2, que eu fiz com vocês aqui em verde embaixo. Então, v igual a raiz de 2 de L sobre L vezes L sobre 2. Posso trazer o L sobre 2 para dentro da raiz, desde que ele venha como L ao quadrado sobre 4, multiplicando, claro. Cancelo esse L com L ao quadrado, fica um L em cima. Cancelo 2 com 4, fica um 2 embaixo. Então, a velocidade, quando x é L sobre 2, que é a situação limite, é igual a raiz de GL sobre 2, que está aqui em preto. E eu apenas botei aqui no gráfico, então, valor x entre 0 e L sobre 2, lógico, é a minha velocidade, que não botei aqui, né, v, vai ser dado pela fórmula que eu encontrei, que é 2g sobre L, na raiz de 2g sobre L, vezes o x. Essa é a solução, então, aplicando balanço de energia, conservação da energia mecânica. É possível nós obtermos o mesmo resultado aplicando a generalização da relação de Torricelli.
entre velocidade, que envolve velocidade, aceleração e deslocamento. Mas isso nós vamos deixar para uma outra videoaula. Espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram, curtam, compartilhem, dê a dica para os colegas de vocês. Assistam o tópico especial, parte 1. Vai acrescentar muito para vocês. Eu já falo na parte 1, justamente de Torricelli generalizado. E continue assistindo nossos próximos videoaulas. Esse é o meu objetivo com vocês. Oferecer para vocês uma melhor preparação no tema Leis de Newton. Um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade.